Olá, continuando os nossos vídeos, nós somos do Teologia Ortodoxa Reformada e Afins, um grupo heterogêneo de cristãos de vários segmentos e denominações. Bom, nós estamos tratando da parte da teologia sistemática que chama-se eclesiologia. Eclesiologia é o estudo, a doutrina, as concatenações referentes ao que genericamente se chama dentro do cristianismo de igreja. Bom, no vídeo passado, vídeo de número 1, esse é o de número 2, nós comentamos alguma coisa ainda que incipiente sobre a origem do termo, a etimologia. Fiquei de dar mais uma concatenação, de fazer mais uma concatenação sobre o termo Kaal, que é um termo hebraico, que significa Assembleia Solene, mas que vem da palavra hebraica Koelê, que significa convocação. Quando você lê Koelê no Antigo Testamento em hebraico, convocação, curiosamente, quando foi feita a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, essa palavra Kaal, Koelê, foi traduzida para o grego, usando-se o termo grego eclésia. Então, a palavra Kaal hebraica, é traduzida do hebraico para o grego, na Septuaginta, como eclésia. Qual a conclusão que a gente chega? Que a igreja também é a instituição, veja bem, com muito cuidado eu vou usar essa palavra aqui, instituição, daqui a pouco a gente vai estar concatenando sobre ela. É a instituição formada por indivíduos que são chamados para uma assembleia solene ou para fazerem parte de algo que é normalmente diferenciado ou diferente das coisas comuns, das coisas ordinárias, porque a igreja, como a gente vai ver daqui a pouco, dentre aquilo que ela é, aquilo que ela faz, ela trata especialmente das coisas referentes ao sagrado. Bom, eu vou usar aqui com muito cuidado o termo instituição, do latim institutione, ou seja, aquilo que é um sistema, é uma disposição, aquilo que é, desculpe o pleonasmo, aquilo que é instituído, aquilo que é colocado para ser símbolo, e se é símbolo é algo que agrega. Instituição é um referencial. Instituição não é um prédio, né, dentro do imaginário popular brasileiro normalmente se pensa assim, um prédio público, cheio de organismos burocráticos ali dentro, que atravancam a nossa forma de ser ou o nosso cotidiano. Não, instituição não é algo burocrático, não é prédio, não é algo estatal, instituição não é necessariamente algo religioso e ultrapassado, não. Quando você estabelece que uma determinada coisa, seja subjetivo ou objetivo, seja uma cor, um símbolo geométrico, uma palavra, uma forma de ser, uma forma de se estar, quando você estabelece que isso é algo para agregar, é algo que institui princípios e valores, é um referencial de comportamento, é um referencial de trabalho, é um referencial de produção, é um referencial de existência, é um referencial estético, é um referencial de comunicação que deve ser seguido para que haja, ou para que continue a adequação do grupo, né? Ou aquilo que agrega, então, esse tipo de objeto, ou esse tipo de ideia, ou essa forma de ser é a instituição. Um exemplo mais simples para a gente não dar muita volta aqui. A língua que nós temos aqui no Brasil é a portuguesa. Foi instituído que a língua portuguesa não seria o espanhol, não seria o francês, não seria o inglês, não seria o tupi, guarani, mas que seria a língua portuguesa. Então isso é uma instituição. A forma como você se veste, a forma como você corta o cabelo ou a sua barba, isso é uma instituição. Aquilo que adequa como nós devemos trabalhar ou não devemos fazer no trabalho, ou nos estudos, ou no meio da vizinhança, isso que foi adequado da forma A ou B, isso é uma instituição. Então, basicamente, estou com muito cuidado para usar a palavra instituição referente à igreja, para as pessoas não imaginarem que a igreja é uma instituição religiosa e que necessariamente ela é templo-denominação, um conjunto de dogmas, etc. e tal, porque não é isso exatamente. Não é isso exatamente. Ainda que seja a igreja uma instituição, porque ela foi fundada.
ela foi estabelecida, ela passa a ser um instituto, entre aspas, estou tentando usar o máximo possível o sentido dicionarizado das palavras, porque, como eu sempre digo por aí, a confusão conceitual está sempre a serviço das piores causas. Então, quando ela se torna um instituto, algo que vai ser um referencial, algo que é objetável, algo que é participável, algo que interage com o seu meio e passa a ser uma referência, em função disso, essa comunidade de pessoas específicas, não qualquer um, todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus, mas que todo mundo é criatura de Deus. Porque, como eu citei no vídeo anterior, João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos os receberam, a estas, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, basicamente, ser instituição igreja é fazer parte da comunidade dos eleitos, da comunidade dos salvos, das salvas. Bom, queridos, tanto a igreja não é exatamente, ou possivelmente talvez nunca tenha sido, templo e denominação, concreto, areia, tijolo, que às vezes que o Novo Testamento se refere à mesma, ela diz, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: Vós, tratando-se aqui dessa comunidade de salvos, diz assim: Mas vós, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está se referindo à igreja, está se tratando da igreja, e mais uma vez nós percebemos que não se trata de templo e denominação. Obviamente isso é um trabalho de desconstrução, desconstruir do imaginário popular brasileiro, que quando a gente usa o termo igreja, nós estamos falando de pessoa física, nós não estamos falando de pessoa jurídica e nós não estamos falando de construções feitas por mãos humanas. Agora, genericamente, dentro do imaginário popular cristão brasileiro, se diz que igreja é templo e denominação. Bom, de outra forma, a Bíblia nos mostra também que a igreja ela tem um apelido, ela tem um predicado muito especial que diz que ela é a noiva de Cristo, uma comunidade tão especial que, à medida que ela vai se desligando entre aspas, dos seus grupos, dos seus agrupamentos em volta, da sua ambiência em volta, ela vai se tornando algo ou alguém específico, a ponto de ser chamado biblicamente de a noiva de Cristo. Bom, queridos, em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27 e 32, na versão que eu estou usando, diz o seguinte a respeito da igreja de Cristo ser tida como uma noiva, figura, o símbolo da noiva. Diz o seguinte aqui: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O apóstolo Paulo, se referindo ao símbolo noiva de Cristo, referindo-se à igreja como pessoa física, ou grupamento de pessoa física e não pessoa jurídica. Então, queridos, concluímos aqui, ainda que incipientemente, que, ao contrário de templos, catedrais, construções pequenas, igrejas, entre aspas, pequenininhas, ou prédios monumentais que chamam-se, ou se chama popularmente por aí de igreja, isso não se refere biblicamente ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é pedra, não é areia, não é cimento, não é religião, não é conjunto de dogmas. Não que essas coisas sejam ruins.
Mas quando a Bíblia trata de igreja, ela está falando de pessoa física, da comunidade dos eleitos, das eleitas, dos salvos em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Que Deus continue nos usando e abençoando rica e abundantemente nos serviços do reino. Você pode fazer parte do nosso grupo no Facebook, Teologia Ortodoxa Reformada e Afins. E lá, o que a gente apresenta aqui incipientemente, nós discutimos com mais profundidade e mais profundidade ainda em se tratando do nosso grupo no WhatsApp. Até lá, seja feliz e eu espero que um dia, como igreja, possamos nos encontrar na glória. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente nos serviços do Reino. Bye!